Na África do Sul, o apartheid. No sul dos Estados Unidos, Jim Crow. No Brasil, a exigência da boa aparência nos anúncios de emprego, o quarto de empregada, sem horário, horário para entrar, sem horário para sair, bullying nas escolas, pelas vestes da religião africana, pelo cabelo encaracolado. Para os índios, a cachaça. Para os chineses, o ópio. Para a juventude, os narcóticos. Essas são as consequências de toda uma política de dominação de um povo sobre o outro, de toda uma política chamada imperialismo, uma política imperialista. Do livro mais recente de Gessé Souza, Como o Racismo Criou o Brasil, eu trago para vocês uma citação aqui da Giralda Seyfer em Colonização, Imigração e a Questão Racial, publicada na revista da USP número 53 em 2002. Diz ela: as teorias racistas calhavam as elites locais, que as utilizavam para bloquear as discussões sobre cidadania que decorriam da abolição da escravatura e das promessas liberais do direito republicano que se implantava. Em nome da ciência, transformavam a igualdade em um postulado teórico sem respaldo na realidade biológica da humanidade. Falando aqui das teorias raciais que justificaram a inferiorização e a dominação da população não branca. Dei uma sinalizada na motivação política e na justificativa científica, que a gente vai falar hoje, né? Mais adiante a gente vai tratar dessa questão da motivação política, que é a manutenção da hegemonia continental. Sempre lembrando, para vocês terem em mente, o que tudo isso tem a ver com a classe trabalhadora. O que tudo isso tem a ver com a formação da juventude trabalhadora. Então, gente, nada é estanque, nada é aleatório. É importante, e aí está o diferencial dessas aulas. São aulas para qualquer pessoa que queira entender a sua realidade, que queira entender o seu papel na sociedade em que vive. É o conhecimento da sua vida. E só a partir desse conhecimento você vai ter as ferramentas conceituais, as ferramentas do conhecimento necessárias para que você reaja, para que você se defenda, para que você se conscientize do seu papel na sociedade, das responsabilidades que você tem enquanto cidadão e com a herança étnico-racial e cultural que você traz. Então é muito importante isso. Bom, então você veja que esse imperialismo que teve uma motivação e que procurou justificar
essa política imperialismo ela vai cair naquilo que Gessé Souza sempre tem nos falado sobre o racismo estrutural, sobre o racismo multidimensional. Então, vamos lá. Nos séculos XVIII e XIX, não havia dúvida quanto à hierarquização social que devia traçar uma linha de escala intelectual que começava com os brancos europeus, os indígenas abaixo dos brancos e os negros abaixo de todos os outros. A principal ferramenta para legitimar a dominação e a exploração imperialista foi a teoria racial, chamada de darwinismo social, que foi utilizada pelos imperialistas. E aí, eu trouxe aqui algumas fotos para vocês verem as culturas inferiorizadas, que foram inferiorizadas no século XIX, né? Então, você tem aqui culturas pré-colombianas, chamadas, né, pela arqueologia, na Bolívia, no Peru, né? No México, falando aqui de América Latina. Culturas riquíssimas. O racismo científico foi o uso da ciência para justificar a inferiorização dos povos dominados. No século XIX, os cientistas dividiram a humanidade em diferentes grupos chamados de raça. O darwinismo social foi uma adaptação da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin para o âmbito social. Segundo a teoria racial do darwinismo social, somente as potências industrializadas e civilizadas, Europa e Estados Unidos, poderiam propagar a civilização, ou seja, a raça superior branca, europeia e depois norte-americana levaria a civilização, tecnologia, formas de governo, religião cristã e ciência para as colônias. E aí nós vamos falar da eugenia, essa pseudociência, né? A eugenia surgiu sob o impacto da publicação, em 1859, da Origem das Espécies de Charles Darwin. A partir das palavras gregas para bem e nascer, Francis Galton criou o termo eugenia para batizar essa nova teoria. O termo eugenia, ele foi criado em 1883 por Francis Galton, significado bem-nascido. Galton definiu a eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Eugenia é a autodireção da evolução humana. Esse é o logo da segunda Conferência Internacional de Eugenia, realizada em 1921, retratando-a como uma árvore que reúne uma variedade de diferentes campos científicos. Então, era uma pseudociência multidisciplinar, né? Mas olha, quando a gente fala de experimentos humanos, quando a gente fala de eugenia, a gente pensa o quê? A gente pensa na Alemanha, a gente pensa em Adolf Hitler. Porém, a eugenia, ela surge aonde? Nos Estados Unidos. Então, a 1 hora de Nova York, no vilarejo de Cold Spring Harbor, foi fundada em 1890, ou seja, décadas anteriores ao surgimento do nazismo na Alemanha, né? Então, em 1890, o Laboratório de Investigação Genética Cold Spring Harbor. Nessa instituição, entre o final do século XIX e o começo do século XX, havia uma tendência de reprodução seletiva. Se o humano era considerado indigno de transmitir sua hereditariedade às gerações futuras, era esterilizado contra sua vontade.
Adolf Hitler aprendeu com o que os Estados Unidos haviam feito, afirma Daniel Kevles, historiador da ciência da Universidade de Yale, aposentado recentemente. Através das 6 primeiras décadas do século XX, centenas de milhares de norte-americanos não tiveram a permissão de continuar suas famílias através da reprodução. Selecionados por causa de sua ancestralidade, origem nacional, raça ou religião, eles foram esterilizados à força, erroneamente internados em instituições psiquiátricas, onde morreram em grande número, proibidos de casar e algumas vezes descasados por burocratas estatais. Eu estou falando dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, essa batalha para acabar com grupos étnicos foi lutada não por exércitos armados ou por seitas de ódio às margens da sociedade. Em vez disso, essa guerra de luvas brancas foi levada adiante por professores estimados, universidades de elite, ricos industriais e autoridades do governo que se juntaram em um movimento racista e pseudocientífico chamado eugenia. O objetivo era criar uma raça nórdica superior. E aí nós vamos ter 2 conceitos, a eugenia positiva e a eugenia negativa. Se a gente pode ter essa classificação, mas eu vou colocar aqui para vocês. A eugenia negativa, aliança entre as teorias eugênicas europeias e o racismo, consiste na eliminação das futuras gerações de incapazes, doentes de raças indesejadas e empobrecidas, através da proibição de casamentos, esterilização coercitiva e também a eutanásia. Como teoria, vicejou no final do século XIX, quando os imigrantes eram mal vistos pelos descendentes dos primeiros colonizadores. As vítimas da eugenia eram moradores pobres de áreas urbanas e o lixo branco da zona rural da Nova Inglaterra à Califórnia, imigrantes que chegavam da Europa, negros, judeus, mexicanos, indígenas, epiléticos, alcoólatras, batedores de carteira e doentes mentais, ou qualquer um que não se enquadrasse no ideal nórdico dos louros de olhos azuis que o movimento de eugenia glorificava. Você, com certeza, você tem na sua família ou entre seus conhecidos alguém com alguma deficiência, alguém com alguma doença neurológica. Imagina essas pessoas naquele tempo, talvez, dependendo do grau de parentesco, você não estaria aqui vendo essa aula. Leis estaduais permitiam a prática da eugenia até 1979 nos Estados Unidos. Só Carolina do Norte planeja reparar vítimas. Negros e minorias eram alvos principais. Aproximadamente 60 mil norte-americanos foram privados do direito à reprodução. A eugenia, como nós estamos vendo, é negativa, né, gente? Como é que pode ter alguma coisa de positivo, não é? Nessa pseudociência, nessa prática, nesse olhar o outro? Mas criar o conceito de eugenia positiva, nós vamos ver. A eugenia positiva é o incentivo de que casais considerados saudáveis
possam se reproduzir e, assim, transmitir geneticamente suas características aos filhos, gerando um ser humano melhorado. É um incentivo à natalidade restrita a essas pessoas. Uma forma de analisar se tais pessoas seriam aptas a se procriar eram os exames pré-nupciais feitos na época por um especialista médico para determinar se os noivos possuíam condições de contrair matrimônio e constituir prole forte e saudável. Na década de 80, já existiam esses exames pré-nupciais, assim como para quem era católico, não sei de outras religiões, mas já existiam os cursos para os noivos para saber se aquele casal estava pronto psicologicamente, espiritualmente, socialmente a constituir família. E nos exames pré-nupciais era para saber se realmente a mulher e o homem estavam fisiologicamente saudáveis para gerar uma criança. Eu passei por esses exames, como toda a minha geração da década, nascidas no final da década de 50, nós passamos por esses exames pré-nupciais, porém, não verifiquei em nenhum momento esse olhar, essa preocupação com gerar um ser humano melhorado, nesse sentido que a gente está falando aqui da eugenia, né? Mas é só por uma questão de registro que eu acho que é importante. A eugenia se converteu em uma palavra familiar nos Estados Unidos. Aparecia nos jornais, no rádio, nos filmes. Nas feiras agrícolas começaram a aparecer alguns concursos de famílias mais aptas. Eram como os de gado, só que as famílias se submetiam a provas médicas, psicológicas e de inteligência, além de entregar um histórico familiar. Os ganhadores recebiam uma medalha com a seguinte frase bíblica: "Tem uma bela herança." Salmo 16, versículo 6. Além desses, também havia concurso nas universidades e os jovens mais privilegiados eram incentivados sobre o dever de se reproduzir. Todo mundo era eugenista, porque não sabiam dos crimes que seriam cometidos por causa dessa palavra, afirmou Kevles. Abre aspas. Concordo com o senhor se o que quer dizer, como suponho, é que a sociedade não tem por que permitir que os degenerados se reproduzam. Fecha aspas, diz a carta de Theodore Roosevelt ao biólogo eugenista Charles Benedict Davenport. Mas continua ele. É melhor para todo mundo se, em vez de esperar para executar os descendentes degenerados por algum crime ou deixar que morram de fome por causa da imbecilidade, a sociedade possa prevenir aqueles que são manifestadamente inaptos de se reproduzirem. O princípio que sustenta a vacinação obrigatória é suficientemente amplo para cobrir o corte das trompas de Falópio. 3 gerações de imbecis são suficientes. Então você veja, no século XXI nós estamos ainda discutindo a importância da vacinação. Mas o que eu sempre quero trazer para vocês é a consciência de um processo que também é subliminar, que fica no inconsciente das gerações. Veja, o medo da vacinação, a ignorância em saber da importância da vacinação. Olha as implicações aí. Então, nós vemos aqui, nesse documento americano, que eles embutiram
Nessa política de vacinação, também a esterilização das pessoas consideradas por quem estava no governo que eram degenerados. Então, a importância que nós temos que dar ao estudo, à análise, à reflexão, né, ao conhecimento dos documentos. É difícil, mas para isso existem pessoas como eu e outros que se debruçam cotidianamente a esses estudos. E vocês precisam acessar, vocês precisam saber, para poder entender por quê. Por que o medo, por que certas divulgação de informação mal formadas, né? Tendenciosas. Nada, como eu sempre falo, nada é aleatório, nada vem de nada. Né? Eu trago para vocês aqui algumas fotos sobre o perfil de pessoas que foram alvos da eugenia. E essa foto dessa moça aqui, logo no centro, né, que está nos olhando com indignação, com revolta, né, é Elaine Ridke, ainda viva, nascida em 1954. Ela foi declarada por uma assistente social mentalmente fraca. E esta assistente pediu ao Eugenics Board, órgão americano encarregado de implementar no país as ideologias da eugenia, que esterilizasse Elaine, então com 13 anos, em 1968. E ela foi parar no hospital por quê? Porque ela tinha sido violentada e ao ter a criança deste crime, né, foi no hospital para ter essa criança, ela foi submetida à esterilização. Ou seja, ela foi violentada 2 vezes. A primeira por um criminoso e a segunda por alguém, por um profissional, assistente social, não é? E por um órgão, um Estado que deveria protegê-la. Percebe, gente? Isso está acontecendo todos os dias no nosso Brasil, de então. E aí vamos falar da Alemanha nazista, onde Hitler ali melhorou o conhecimento que ele teve da eugenia americana, não é? E aí é a história que nós mais conhecemos aqui na América do Sul, né? A eugenia nazista rapidamente venceu o movimento norte-americano em velocidade e ferocidade. Nos anos 30, a Alemanha assumiu a liderança do movimento internacional. A eugenia de Hitler teve o apoio de decretos brutais e das máquinas de processamento de dados da IBM, de tribunais de eugenia, programas de esterilização em massa, campos de concentração e do virulento antissemitismo biológico, tudo com a aprovação aberta dos eugenistas norte-americanos e de suas instituições. Esse é um registro da história. Nós estamos aqui vendo de uma forma mais aprofundada o contexto histórico do surgimento da ciência da sociedade, do surgimento da sociologia, né? Mas nós temos como pano de fundo o imperialismo americano, porque nós estamos sobre ele ainda, né? A América do Sul está sob esse domínio ainda político, econômico, né? Não tanto cultural como já tivemos, mas ainda também cultural, né? Em algum momento nós vamos falar sobre isso, né? Mas por isso que é muito importante
a gente saber da história, a gente entender, tentar compreender esse processo histórico que nos formou e ainda nos formam, não é mesmo? Então vamos lá. Os aplausos diminuíram, mas apenas relutantemente, quando os Estados Unidos entraram em guerra em dezembro de 1941. Então, sem que o mundo soubesse, os guerreiros da eugenia alemães operavam campos de extermínio. Eventualmente, a loucura da eugenia alemã levou ao Holocausto, à destruição dos ciganos, ao estupro da Polônia e à dizimação da Europa.